doutora Carolina Marrone, que já está aqui em nossos estúdios. E desejar, doutora, feliz ano novo. Bom dia. Bom dia, feliz ano novo. A gente não tinha se visto, né, Tony? Não, voltando, né? Pro Marquinhos eu já tinha dado feliz ano novo. Mas foi remotamente. Então, feliz ano novo. Para vocês também. Doutora, 2023 começando politicamente uma situação mais tensa do que nós vivemos em todo 2022. Isso mexe muito com a população, né? Com certeza, né? É algo que angustia, né? E eu acho que mexe com todo mundo de alguma forma. Esse cisma que a gente vive, né? Essa divisão política que a gente vive, ela traz prejuízos financeiros, sociais, ela traz prejuízos para a confiabilidade, né? Para a credibilidade do nosso país, inclusive no mercado internacional. Né? Então, embora eu entenda que as pessoas têm o direito de lutar, têm o direito de defender aquilo que elas acreditam, eu acho que existe uma maneira diferente de fazer isso. Essa é a minha opinião, não significa que as pessoas precisam concordar ou que eu esteja correta, né? Bom, não sei qual é o tema que a senhora trouxe para os nossos ouvintes hoje. Quis comentar porque isso mexe um pouquinho com o psicológico, mexe com a cabeça da população, mas o que a senhora preparou para hoje? E tem a ver. Tem né? a ver? Tem a ver. Então Não tá ligado de fato, mas tem a ver. A gente está em janeiro. A gente tem um instituto que chama Janeiro Branco. É um instituto que ele tem o intuito, né, de promover a saúde mental. E esse ano a campanha fala que a vida pede equilíbrio. Né? E eu acho que é isso, a vida pede equilíbrio. Né? Então, tem muito a ver com o que aconteceu. A gente perdeu o equilíbrio, a gente perdeu a capacidade de dosar as coisas. Né? Só que eu vou falar para a vida cotidiana, né? E não para esse evento fatídico que aconteceu na nossa história aí, recente. Então, assim, eu falo que a gente já falou sobre isso algumas vezes, quando eu falei de ócio, de tédio, da necessidade de a gente buscar um equilíbrio e tal. Mas o Instituto Janeiro Branco, né? E por que Janeiro Branco? Porque janeiro é o primeiro mês do ano, a gente está animado, né? Então, assim, parece que é a porta de entrada para as mudanças. E branco porque a gente pode se imaginar como uma tela em branco que pode ser construída, a gente pode pintar aquilo que a gente desejar naquele momento. Então, começamos um ano com um livro branco para poder escrever aí 365 dias, né? 365 histórias. Então, são oportunidades, desculpa, gente. E, assim, a ideia é o quanto essa vida desequilibrada afeta a nossa saúde mental. E aí, o que eu posso fazer para ter uma vida mais equilibrada e para que isso contribua para um bem-estar, né? Eu acho que a gente precisa pensar que a nossa vida, às vezes a gente fala muito do aspecto pessoal e profissional, mas não divide muito. Né? Então, quando a gente pensa no aspecto pessoal, a gente tem que pensar assim, nós somos um ser social, então nós vivemos em sociedade e a gente tem que buscar essa satisfação social na interação com os outros. A gente tem um aspecto espiritual que é importante a gente pensar, então nós temos a nossa fé, que é pessoal, né? E que é importante, independente de qual seja ela. A gente tem a vida amorosa, né, que é importante, com quem a gente se relaciona, que está relacionado com o nosso afeto, a vida familiar, então nossos parentes, nosso núcleo familiar. Quem são essas pessoas? Como é que é a minha relação com essas pessoas? Quanto tempo eu me dedico a essas pessoas? Né? Quanto tempo essas pessoas se dedicam também a mim? Isso me traz satisfação. Né? Aí tem o aspecto financeiro, que também é importante, né? Porque assim, o nosso trabalho ele tem que nos dar um retorno financeiro, né? E esse retorno ele tem que ser suficiente para nos trazer uma satisfação das necessidades básicas, mas não só isso, né? Como diz a música do Titãs, né? A gente não quer só a comida, né? E tem a parte do pasto que eu esqueci como é que a gente não quer pasto, a gente não quer bebida, não quer pasto, alguma coisa assim. Então, assim, a gente não quer só comer. A gente não quer só beber, a gente precisa de diversão, a gente precisa de... Você tem sede de quê?
Você tem sede de quê? Exatamente. É uma parte da letra dessa música, né? O resto eu não me lembro muito, mas eu curtia bastante quando foi lançado os Titãs na época, né? Uhum. Tem várias músicas assim que, se for analisar, é uma coisa meio maluca, né? Você fica meio parece tentando entender. Então, e essa música é muito interessante, porque ela usa a palavra pasto, né? E o pasto traz pra gente... Como assim pasto? Né? Como se a gente fosse animal, né? Como se a gente fosse um animal e engorda. Não, eu não preciso só disso. Eu não preciso só do alimento, da comida que vai alimentar o corpo. Eu preciso do alimento da alma. Eu preciso, né? Que é o quê? Que é o divertimento, que é o lazer, que é o hobby, né? Que a gente precisa ter. E isso quem acaba promovendo pra gente é a parte financeira. Não adianta, né? Eu preciso ter um mínimo de recurso para poder dar continuidade a algumas coisas. Né? Tem a satisfação emocional, que eu também preciso buscar, e a gente não pode esquecer do lado profissional e da saúde física mesmo, né? Que são fatores super importantes para que a gente tenha um bem-estar. As redes sociais e a internet, de uma forma geral, na verdade, vende muito pra gente uma ideia de vida plena. Então, de um equilíbrio total de todas as áreas da nossa vida. Eu costumo falar sempre dos pratinhos, e eu já vi outras pessoas falando do pratinho. Eu não sei se a ideia foi minha ou se eu copiei a ideia de alguém. Então, né, me perdoe se eu copiei alguém. Eu sempre achei que era minha a ideia, mas outro dia eu já vi outras pessoas falando. Imagina o seguinte, você vai no circo e tem aqueles bambuzinhos com os pratinhos em cima, né, que eles ficam girando. Esses pratinhos são os aspectos que eu acabei de falar. Então, um pratinho é a nossa vida financeira, um pratinho é a nossa saúde física, outra saúde emocional, espiritual, familiar, né? Então, cada pratinho desse é um aspecto da nossa vida. E esses pratinhos, eles estão girando ali o tempo todo. E dá trabalho manter esses pratinhos equilibrados, né? E girando. Então, vai ter momento que vai ter pratinho girando mais rápido, vai ter pratinho girando mais devagar. Uhum. E vai ter aquele que vai estar bambeando. Vai estar bambeando. O que eu não posso deixar cair, né? Então, eu preciso dar atenção para esses pratos, mas eu nunca vou conseguir dar atenção de maneira igualitária, né? Igualitária não, de maneira igual. Não consigo fazer isso. E eu preciso entender que isso tá bem, tá tudo bem. Não tá tudo perfeito, né? A gente não tá... Porque é uma coisa que eu vejo muitas pessoas se cobrando. Não, mas precisa estar tudo equilibrado, precisa estar tudo ok. Gente, não dá. Né? Não dá. E a vida cristã entra aí, né, entra na vida espiritual, na vida espiritual de muita gente também, né? Que acaba se sentindo aquela falta de algo ali, de apoio, né? É um alicerce importante. E quando procura, parece que dá aquele alívio, né? Sim. Parece que abre caminhos, né? E quantas pessoas deixam de olhar para esse lado também, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que olham e encontram conforto, eu tenho pessoas que acabam deixando de olhar. E aí elas perdem esse pilar. Aí elas deixam o pratinho cair, né? O pratinho da fé, o pratinho da espiritualidade, ele acaba caindo. E é algo que é importante, né? Eu falo que são pilares que nós temos e que nos sustentam. Então, quando um pilar desse tá balançando, não tá muito forte, os outros nos mantêm. Enquanto isso, a gente vai reformar esse pilarzinho que não tá forte, né? Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer que nos auxiliam muito no dia a dia para equilibrar um pouquinho esses pratinhos, tá? Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia que ajuda a manter esse equilíbrio? Primeiro de tudo, acho que tem em mente isso que eu falei para vocês. Não dá para todos os pratinhos estarem em perfeita sincronia, né? No mesmo ritmo, sem risco de cair. Vai ter hora que um vai bambear, vai ter hora que um vai estar mais devagar e o outro mais rápido. E aí eu vou olhar para ele e falar, opa, tô precisando dar mais atenção para isso. E vou cuidar desse pratinho que tá quase caindo ou que tá ameaçando, né? Para isso, vamos lá, o que eu vou fazer? Primeira coisa, né? Vamos ter rotina? Segunda coisa, né? Porque a primeira era a gente entender que tá tudo bem, não dá conta. Então, ter rotina. Por quê? Porque rotina implica em planejamento. Eu tenho um plano, eu consigo colocar mais coisas no meu dia. Organização. Exatamente, eu tenho organização, eu consigo administrar melhor o meu tempo, e aí administrando melhor o meu tempo, eu consigo encaixar coisas que vão além do meu trabalho, né? E aí eu consigo me organizar e dar atenção para a família, eu consigo sair para ver meus amigos, eu consigo praticar esportes, tudo isso aí são coisas que favorecem a minha saúde mental e o equilíbrio da minha vida,
né? Eu consigo horário para ir no médico, né? Porque muitas vezes a nossa vida é tão atribulada que passa. E a gente só vai no médico quando está doente. A gente esquece... No extremo, né? No extremo. A gente esquece de fazer o trabalho de prevenção, né? Que é muito mais importante. Porque se eu vou no médico por prevenção, eu não estou doente, né? Eu vou lá, eu posso até encontrar alguma coisa que merece atenção, que merece cuidado, mas é mais fácil de cuidar. Não me incapacita momentaneamente, né? Temporariamente. Então, ir ao médico traz para mim essa possibilidade de repente, evitar alguma coisa mais grave. Às vezes compensa você ir ao médico, descobrir, fazer um tratamento rápido com medicações, do que você ter que ir a um hospital, ficar internado e precisar de uma cirurgia, né? Exatamente. E aí o tempo é muito maior, né? O tempo que eu perco, a energia que eu gasto, o risco que eu corro, o gasto que eu tenho financeiro, né? Então, o impacto na minha vida. O desânimo, né? Que vai vir também. Exatamente. E as implicações para as pessoas que estão ao meu redor, de repente para a família, para as pessoas no meu trabalho, né? Então, olha como é importante eu tentar colocar esse tipo de coisa na minha vida, né? Reduzir o tempo de redes sociais. Por quê? Porque o tempo que eu gasto nas redes sociais, muitas vezes é roubado de outras coisas. Então, não é porque ela é vilã, é porque eu preciso dosar, eu preciso administrar o meu tempo. E também as redes sociais só mostram aquele mundo maravilhoso, né? Principalmente aquelas pessoas que gostam de seguir influencers, que mostra o status, viagens, mas não mostra o que ela passa. Exato, o perrengue, né? A semana passada a gente falou, né, sobre a perfeição, sobre a busca de perfeição e o quanto essas redes sociais acabam vendendo essa imagem e trazem sofrimento pra gente. Sim. Né? Eu estava acompanhando aquele caso da Kate Luz, não sei se vocês viram, a moça que estava lá nos Estados Unidos e que era coaching e vendia uma imagem de que era milionária. Ela pegou 2 brasileiras e as brasileiras meio que desapareceram, tal, e aí tá um rolo, foi presa, tá uma confusão. Ela vendia consultoria, ela fazia um monte de coisas como se a vida dela fosse 1000 maravilhas. 1000 maravilhas. E a gente compra, né? E paga uma fortuna, às vezes, assim, por uma consultoria que não é nem especializada, não é nem por um profissional qualificado. Exato. Né? Então tem que tomar cuidado com esses gurus, com essas ideias marabolantes. Mirabolantes, exatamente. Carol, você estava falando aí a respeito de organização, né? Às vezes a gente, eu vejo por mim, às vezes a gente tem tantas coisas para resolver no dia a dia, né? Que você fala, puxa, qual que eu vou resolver primeiro, né? Eu acho que existem, assim, aquele ranking que você pode pegar as coisas e falar assim, não, esse aqui eu posso deixar para depois, mas jamais deixar de resolver, né? Exatamente. Eu falo, faça uma lista e coloque por ordem de prioridade, porque tem coisas que a gente não pode deixar passar naquele dia. Então, aquilo ali é super importante, é essencial que eu faça no dia. De repente, se não der conta, o que eu posso passar para o dia seguinte? Uhum. Né? Mas isso não significa não resolver. Sim. É diferente de não encarar. Mas daí passar para o dia seguinte como se fosse a primeira prioridade, coisa. exatamente. Isso, né? Porque já está atrasado. Né? Já era para eu ter feito no dia anterior. Então, ela já entra... Então, mas aí eu organizo, né? Qual é a minha prioridade do dia seguinte? Um outro fator que eu acho que vem mudando... eu sou mais velha que você. Não que o Marquinhos acho que a gente tem a mesma idade. Mas que o Tony, eu acho que eu sou mais velha. Então, assim, é uma geração que ainda foca muito no trabalho. Né? Muito voltada para o trabalho. O sucesso está muito associado com quanto a gente galgou no espaço, né? Ou promoção no nosso espaço de trabalho. E aí a gente dedicava muito tempo a isso, né? Focava muito nisso e esquecia de colocar limite. Né? Então, esse limite também, assim, até aqui eu posso ir. Ou aqui já está invadindo, né, outras áreas da minha vida, já está trazendo prejuízo para outras áreas da minha vida. Eu acho que o Tony trabalha mais que eu. Olha lá. Agora, nesse momento, porque eu já trabalhei como ele trabalha. Então, você chega... Exatamente o que você acabou de falar, né? Você chega a um determinado ponto que você começa a dar aquela dosada, né? Você tira o pé do acelerador, né? Principalmente se você tem condições, né, para isso, né? Exatamente. Eu falo que quem está começando, começando a alçar voo, né? Tá muito empolgado, assim. E que bom, né? Porque é isso que vai fazer a pessoa decolar. Mas chega uma hora que você precisa olhar e falar assim, calma aí. Quanto isso está me custando? Né? Tá valendo a pena?
Eu acho que essa é a questão. Tá valendo a pena tanto investimento? Tá. Por quanto tempo eu posso continuar investindo desta forma sem ter prejuízo em outras áreas da minha vida? Tá? Então, é uma pergunta que é muito pessoal. Assim, tem gente que vai trabalhar 10 horas, tem gente que vai trabalhar 8 horas, tem gente que vai trabalhar 6, tem gente que vai trabalhar 12. Né? Tudo vai depender, sim, da necessidade, da prioridade, mas é importante que na nossa vida exista tempo para outras coisas também. Né? Principalmente os mais velhinhos, tem que deixar também para os mais novos, né? Algo para fazer, porque senão a gente vai resolver tudo, pô. Gente, quando eu lembro que eu dava aula em 2 faculdades, trabalhava na prefeitura e na clínica, eu falava, meu Deus do céu. E tinha ela, eu tô falando ela porque minha filha tá aqui, gente. Hoje vem acompanhar. Qual que é o nome dela? É a Alice. A Alice hoje tá comigo. Alicia, vai lá pertinho de sua mãe pra gente ver cá. seu rosto lá. Olha lá, Vem cá, ó. isso, olha lá, Olha lá. na câmera. Essa é a... Ih, olha lá, cadê? Essa é a Alice. Vem cá, olha lá, essa é a Alice, gente. Ela tá toda encantada aqui, você viu, Tônia? Tava... Vai lá. Aí você vai aparecer aqui, ó, filha. Só não é esse nome. Alicia. Alice no País das Maravilhas. Isso. E ali, assim, eu tinha Alice pequena, então você imagina, 4 trabalhos e Alice pequena. Gente, não foi à toa que eu entrei em depressão, né? Então é isso, tá vendo? Ó, uma profissional da saúde mental não conseguiu encontrar equilíbrio, né? E sofreu com isso, teve consequência. Hoje as empresas conseguem reconhecer isso. Então elas muitas empresas, não todas. E aí a gente percebe assim, o prejuízo que as pessoas têm, né? Ah, não está produtivo. A pessoa deixou de ficar produtiva, a pessoa está adoecendo, né? Tá tendo muita rotatividade de pessoas, né? Então, a mensagem de hoje é, para que você mantenha a saúde mental, tente equilibrar a sua vida e não se cobre demais, porque ninguém consegue manter tudo, né, de forma equilibrada, constantemente. Mas só fazer um adendo aqui, Marquinhos. Diga. Você fala que às vezes o mais velho quer ter sossego, quer... Mas e quando o mais velho não quer dar o sossego pro mais novo? Hoje a Ademir Moreira me tirou 5 horas da manhã da cama. Que bom! Cada macaco no seu galho. Eu concordo. E é isso que a gente estava falando, né? Para cada um é de um jeito. Então, assim, talvez pro Ademir agora seja um momento dele investir na carreira, porque ele já está com outras áreas mais tranquilas. Né? É isso. Então, a gente vai ter momentos, por exemplo, que vai investir muito em uma, outra, né? Então, tenham paciência, tenham tranquilidade para entender isso, se organizem, planejem, que vai dar tudo certo. Né? Bora começar a escrever a história de 2023. Bora lá, gente. Obrigada. Carol, valeu, mais uma vez, demais. uma ótima semana. Pra Muito vocês obrigado também. pela sua vinda. E não se esqueça, semana que vem você tem compromisso de novo, tá? Pode deixar, não vou esquecer. Eu tô vindo a mais, não a menos. Obrigada, viu, Uma gente? ótima semana. Para vocês também.
8 horas 24 minutinhos, um rápido giro comercial e já estamos de volta com a Primeira Página. Primeira Página, as principais notícias da manhã. O verão mais quente, Raízes FM. Hoje em dia, precisamos alinhar conforto com beleza. E a Sport Total Comfort oferece isso pra você. Toda a linha Usaflex com os lançamentos em cores maravilhosas e modelos que fazem a diferença. Sport Total Comfort, a sua loja Usaflex em Capivari, na 15 de novembro, ao lado da Sport Total Fit. Sport Total 3491-1750. Ligue e peça o seu sucesso. Você que está iniciando o seu negócio, precisa de um espaço de trabalho bonito e econômico? Smart Hub Capivari. Apenas R$15 a hora no espaço de coworking e a diária completa na sala privativa para todos os seus atendimentos do dia por apenas R$200. E você tem estrutura completa, internet rápida, impressora, banheiros e ambiente totalmente profissional. Smart Hub, economia para o seu negócio, prosperidade para você. Rua Antônio Pires 362. Ligue e tire todas as suas dúvidas. 3492-5426. Quer ter internet de alta velocidade na sua casa ou empresa? A Eagle Redes é a opção certa. Planos de fibra ótica de 100 mega e de 250 e 300 mais Eagle TV. A internet na velocidade da luz. Eagle Redes. Contrate já. 19 99302